A melancólica atuação do Brasil no empate sem gols com a Venezuela pode, em tese, ser até amenizada pela evolução da seleção venezuelana, formada por alguns bons jogadores, atletas inclusive que atuam em times europeus, formada por alguns jogadores da equipe sub-20, que foi a final do Mundial da categoria há 2 anos. Uma Venezuela que, bem, o país tem muitos problemas, a gente sabe disso, mas no futebol, especialmente com jogadores que não vivem na Venezuela, enfim, hoje é um conjunto muito mais afinado, com jogadores com mais capacidade técnica do que naqueles tempos, naquelas muitas décadas nas quais a Venezuela era o saco de pancadas do futebol sul-americano. Não é mais. A Bolívia, adversário do Brasil no primeiro jogo, é hoje um time mais fraco, como o Japão, que trouxe uma equipe repleta de atletas sub-23 e foi facilmente batida na véspera pelo Chile no Morumbi. Mas, independentemente da evolução venezuelana, é óbvio que o Brasil, jogando em casa a Copa América, em seus domínios, em Salvador, com apoio do torcedor, teria a obrigação da vitória, tinha a obrigação da vitória, que não conseguiu. Apenas um chute a gol dado no primeiro tempo pelo Richarlison. Bem, os venezuelanos conseguiram ainda assim arrematar 2 vezes na direção da meta brasileira. O Brasil não tem imaginação, o Brasil não cria, o Brasil não sai do mesmo. A mesmice é a marca registrada desse time do Tite. Não altera a forma de jogar, troca um volante por outro, um centroavante por outro, um ponta por outro. Bem, mesmo tendo algumas opções para mudar a forma de jogar, a entrada de um meia mais ofensivo no lugar de um volante, a tentativa de mudar o posicionamento do Firmino de um centroavante mais fixo para um atacante que se movimenta e vira até um armador, como faz do Liverpool, essas tentativas não foram feitas, não vêm sendo feitas por Tite. A postura do técnico da seleção brasileira tem sido extremamente conservadora. Foi assim, inclusive, na convocação. Exceto por não ter lembrado de Lucas Moura, do Tottenham, que fez uma ótima temporada. Sim, ótima temporada sim, não foi só contra o Ajax que ele marcou aqueles 3 gols, não. Fez vários gols importantes ao longo de toda a campanha da Liga dos Campeões, quando o Tottenham foi à final. Inclusive na fase de grupos, contra PSV e Barcelona, todos os gols fora de casa, marcados por ele e que foram fundamentais para a classificação do time, chegando até a decisão, algo inédito na história da equipe londrina. Também marcou de quebra 2 gols no Manchester United, numa vitória por 3-0, em Old Trafford, e marcou até na derrota contra o Liverpool, ele deixou a sua marca. Então, Lucas teve uma temporada em que ele foi titular apenas em parte dela, mas marcou muitos gols, não joga mais aberto pela ponta, virou um atacante que atua circulando pelo campo, pela faixa central, atrás do centroavante, seria uma opção interessante. Não levou. E não levou o Marcelo. Então ele teria até mais opções. Marcelo, lateral, que teve também uma má temporada, é verdade, assim como Felipe Coutinho, como Casemiro, como outros jogadores, ficou na reserva do Real Madrid, mas o técnico que colocou no banco, inclusive, já foi até demitido. Mas o Marcelo tem experiência, sabe assumir um jogo, saberia ter iniciativa técnica na ausência do Neymar, não foi levado. Quer dizer, o Tite fez escolhas questionáveis, o Tite fez uma opção por uma seleção que está muito engessada e que, diante de uma defesa fechada, sofre barbaridade. O Brasil não consegue furar defesas fechadas. Isso acontece desde aquele amistoso em 14 de novembro de 2017 contra a Inglaterra, o jogo em Londres, os ingleses muito desfalcados, formaram uma linha de 5, defesa muito compacta, uma muralha, e o Brasil não conseguiu passar. O Tite reclamou muito, foi o primeiro confronto da seleção brasileira sob seu comando com uma equipe europeia, reclamou da postura dos ingleses na coletiva pós-jogo. Bem, na verdade, os ingleses ofereceram a ele uma solução, uma oportunidade de avaliar a dificuldade da sua equipe para corrigi-la, e não conseguiu. Lembra da vitória sobre a Costa Rica na Copa do Mundo? Foi um sofrimento, gols no finalzinho. E agora contra a Bolívia? Só saiu 1-0 no jogo realizado no Morumbi, no segundo tempo, com um pênalti marcado com a ajuda do VAR. Até então, o Brasil não conseguia furar o bloqueio defensivo e não furou o bloqueio defensivo da equipe venezuelana, fez 2 gols, mas ambos anulados com auxílio também do vídeo, né, por situação irregular. Ou seja, é um Brasil que deixa muito a desejar. É um Brasil que vai se classificar, obviamente, mas que, se jogar esse futebol, vai ter muitos problemas e pode fracassar retumbantemente nessa Copa América. O Tite regrediu como técnico. O Tite conseguiu regredir no seu trabalho, andar para trás. O Brasil já jogou mais bola. E isso não é só porque o Neymar está fora, não. O conjunto piorou e a falta de ideias, a falta de variação, não arrisca, né? Não arrisca, não tenta uma solução ou outra. Realmente é muito estranho o que está acontecendo. A preocupação dele, evidentemente, é conquistar o título, ganhar fôlego, permanecer no cargo, mas as escolhas são muito questionáveis, o futebol deixa muito a desejar e, convenhamos, né, não dá para reclamar de ter gol anulado por um detalhe ou não, se foi bem anulado ou não, pelo VAR no jogo com a Venezuela, mesmo com toda a evolução venezuelana jogando no Brasil. Né? Não dá. O Brasil tinha a obrigação de apresentar muito mais do que apresentou. O Tite é quem mais está devendo nessa Copa América até aqui.
Ok? Valeu e saudações.